A paz, Senhor. Amém, irmãos? O CR tem sido um presente de Deus para a minha vida e para a vida dessa igreja, porque há tempos atrás, Deus falou que ia construir colunas de fogo naquele lugar, e que as pessoas iam ser tocadas por Ele. E Deus falou muito profundo no meu coração, falou assim: independente de você ou quem for vir aqui, eu vou fazer. Então eu falo muito isso para eles. Não é Júnior, não é o pastor X, o pastor Y, ou quem seja, missionário YZ. É a presença de Deus que está naquele lugar, porque Deus tem levantado homens que estão assumindo aqueles homens lá dentro. Homens presos que estão assumindo os presos. E isso, quando eu comecei a observar, é como que Deus faz de coisa totalmente inusitada, que a gente não imagina, e Deus está fazendo. Amém? Eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos 2:31. Vai colocar o tema da palavra aqui. Deus tem falado essa palavra com o meu coração já há umas 3 semanas. E eu tenho pedido aqui a misericórdia de Deus para liberar aquilo que o Senhor está falando dentro, para mim e para vocês. Em Atos 2, versículo 31, está dizendo que, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, no inferno, nem o seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhos do... Você tem a foto lá que eu mandei? Não tem? Deus mandou, todos nós somos testemunhos desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Vou repetir. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Senhor Jesus, o único que atravessou 3 reinos: céus, terra e o inferno, o Hades. O único que conhece o processo todo. O único. Em Filipenses 2:5 está dizendo: seja o modo de pensar de vocês o mesmo que está em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Versículo 7 agora. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem o poder total. Ele é o poder total. Ele é o único que atravessa os 3 reinos. Amém? E no final, aqui no versículo 11. E toda língua, fala comigo, toda língua confessará. Toda língua vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, esse dia está chegando. A língua do planeta inteiro, mesmo que muitos não concordem, alguns não concordem, vai abrir a boca, como o inferno abriu a boca e se ajoelhou diante de Jesus, falou: este é o Senhor dos Senhores. Este é o Senhor dos Senhores, amém? Ele quer revelar para nós, o Senhor, o que é o reino dos céus,
para o homem. Ele quer trazer para nós aquele versículo que fala buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O que ele fala? E toda a sua justiça. Ele fala o seguinte para nós: buscai. Buscai significa o quê? Uma ação. Buscai significa, vai lá e busca. Ele não está dizendo, espera o dia que você morrer, o dia que você partir para a glória, o dia que você pegar o passaporte da alegria e me encontrar, você vai estar no reino dos céus. Não, ele está dizendo, buscai hoje, aqui na terra, como é feita a minha vontade, lá no céu vai ser feita aqui na terra. Então o Senhor está falando para nós que existe uma fusão entre o reino dos céus e o reino da terra. E Ele está colocando nas mãos da igreja, está colocando nas nossas mãos, no nosso coração, o desejo e uma ação. Vamos ter que buscar o reino de Deus. E o reino de Deus não é tomado à força, nem por violência, mas ele precisa ser buscado. E eu acho que a grande batalha está aqui dentro, e está aqui dentro de cada um de nós. Porque esse reino que nós estamos vivendo, ele é passageiro. Eu já disse aqui que já estão fabricando caixões com ar-condicionado. Já estão fabricando caixões com música ambiente. Já estão fabricando caixões para pôr o caixãozinho do pet. Tem o Clube da Morte nos Estados Unidos e está aumentando. As pessoas vão e levam o seu xodozinho, que é um caixão. A pessoa já compra o caixão e leva o caixão. Aí toma chá, o caixão do lado. Existe isso. É de rir porque a loucura humana está chegando no seu extremo. E o Senhor está dizendo, Ele quer revelar o reino para nós, amém? Quando lá no CR a gente tinha um senhor lá, ele chegou para mim no final, o pastor estava junto, ele falou assim, Júnior, eu ia sair essa semana do CR, ele já ganhou a liberdade, o indulto dele. Mas Deus falou para mim que você não vai sair enquanto não for batizado. Atrasou uma semana e ele foi batizado, ele saiu agora. Ou seja, ele teria que ser batizado lá dentro. Eu não entendo que Deus faz isso. O Senhor quer representar alguma coisa, o Senhor quer falar alguma coisa muito séria sobre os nossos corações. Porque era muito mais fácil ele sair para uma igreja e algum outro lugar e ser batizado, livre, entre aspas, da cadeia. Mas na verdade a cadeia não deixa, ninguém está livre de uma cadeia, tanto espiritual como a cadeia deles. A não ser que busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós vamos conhecer quem? Quem nós vamos conhecer? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluias. Mas como funciona isso? Buscar o reino de Deus. Vamos abrir lá em João 14:15. Sumiu o relógio dali, só esse relógio agora. Eu atrasei 15 minutos. Estou brincando. João 14:15. Vamos lá. O Senhor está falando. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16. 14:16. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará. Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Quem é esse conselheiro? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Vocês, ele está falando para os discípulos, porém, o conhece. Vocês não estão vendo, mas vocês os conhecem. Pois ele vive com vocês, estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Eu não vou te deixar órfão. Voltarei para vocês. Por isso que o Espírito Santo hoje está sobre nós, colocando em nós o Espírito que diz, traz uma mensagem do Espírito, traz a mensagem dos céus, traz uma mensagem do coração do Pai. Ele está falando, clamem, clamem, Abba Pai,
paizinho querido, eu não sou mais órfão. O solitário encontrou uma família. A família de Deus. A igreja não é mais órfã. A igreja é a noiva que está recebendo o noivo. Amém? Ele está dizendo isso. Ele deixou então sobre nós o Espírito da verdade. O Espírito Santo faz a mediação entre os céus e terra. Ele traz um conselheiro, ele traz um consolador, ele traz alguém que vai trazer a mensagem dos céus sobre o coração do homem. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo um judeu falando que o casamento judaico, ele tem a noiva, o noivo ali se conhecem, e o noivo sai com o pai para construir a casa. E a noiva fica organizando o enxoval, as coisas, e um amigo do noivo vem perguntar para a noiva: está preparada? Porque a casa já está sendo preparada. E vai embora. O amigo volta e fala: está preparada? Porque a casa já está sendo finalizada. Isso é a figura do casamento celestial entre o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja. E quem é o amigo? Quem é o amigo? Espírito Santo. Ele está trazendo essa realidade para nós. Então ele está dizendo assim: o reino é buscado, vivido através do Espírito Santo em nós. Ele não nos deixou órfãos, ele enviou o seu Espírito. Lucas 24, 49. Vamos lá. Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos. O que é a palavra revestir? Eu estava com uma camiseta em casa, de short. O que eu fiz? Eu me revesti para vir aqui. Então, na verdade, a roupa espiritual do pecado, a gente pensa que é nas folhinhas de Adão, né? Mas a roupa espiritual do pecado, ela é arrancada e vai se colocar as vestes novas. As vestes novas que vêm do Senhor. Revestidos do poder que vem de quem é o poder? Deus. E nós vamos ser o quê? Revestidos deste poder. Amém? Revestido do poder do alto. Esse poder do alto é para alguns. Esse poder do alto somente para os discípulos. Esse poder do alto ficou só lá com Paulo. Esse poder do alto ficou só com João na ilha de Pátimos. Não, ele está dizendo que toda criatura vai ser revestida com o poder. Mas ele fala também: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Faça o quê? Só existe uma maçaneta de dentro, não existe de fora. E Jesus não é intruso. Ele está falando: eu quero entrar. Eu quero entrar porque eu vou cear com você. Eu quero entrar porque eu vou colocar as iguarias do céu, os manjares dos céus. Eu vou colocar uma mesa, como está em Salmo 23, na presença dos seus inimigos. E este alimento virá dos céus. Amém? Então ele fala aqui: revestido do poder. Esse poder não é para alguns, seria para todos. Foi só naquele momento que aconteceu com os discípulos? Não. Cadê esse poder do alto agora? Aonde está manifestando esse poder do alto em nossos dias? O que houve com esse poder? Porque está falando de um revestimento. Hoje nós estamos ouvindo histórias lá no Oriente Médio que pessoas que eram perseguidores, pessoas que machucavam cristãos, acordam de madrugada com Jesus falando para eles. Como falou para Paulo: por que você está me perseguindo? Quem é você? Ouviu o testemunho de um homem que era contratado para matar pessoas, em nome do Deus do Oriente lá.
E ele ouviu, ele viu, ele sonhou. Aquela voz mansa, suave, humilde chegou para ele: eu sou o Cristo que você precisa ter, aquele que libera perdão de pecados. Você vai buscar alguém. E ele saiu desesperado, chorando, não sabia o que fazer. E ele foi andando naquela cidade e ele encontrou um homem. Olha como que Deus faz. Um homem estava ali sentado. E ele falou: você é pastor? Ele falou: quem te contou? Não sei. Eu quero aprender. Está acontecendo hoje isso. Amém? Ele nos prometeu ser revestidos do poder do alto. Mas aonde está esse revestimento do poder hoje? Pergunta aí para o seu irmão: aonde está esse poder hoje? Aonde está esse poder hoje? Agora estou sentindo aqui. Cada vez que eu penteio, cai mais. Atos 2, 4. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2, 4. Atos 2, 4 está dizendo algo tremendo. Lembrando que Pedro, ele assume um discurso aqui em Atos 2. Olha aqui que começa 2, 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Outros, versículo 13, contudo zombavam, diziam, falavam assim: eles beberam vinho demais. Achavam que os caras estavam o quê? Estavam o quê? Bêbados. Estavam tralalá. Eles beberam vinho demais. 14. Então Pedro levantou-se com os 11 discípulos. E em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Então no versículo 14 ainda. Deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Ouçam. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Apesar que uns vão 7h30, já está no bar, né? Fica esperando o bar abrir. Mas vamos lá. São 9 horas da manhã, eles não estão bêbados. Ao contrário, versículo 16. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Os seus filhos, suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, amém, jovens? E os velhos terão sonhos. Não fala amém não, velho, porque senão eu vou estar no meio também. Os velhos terão sonhos, amém? Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Agora, irmãos, curioso, quando ele fala que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, existe alguém que é exclusivo? A pergunta que o Senhor está falando: existe exclusividade quando Deus derramou o Espírito sobre toda a carne naquele momento? Não, pelo contrário, havia uma festa em Israel, que é o Pentecoste, a festa da colheita. E essa festa atraía outras nações. Atraía os egípcios, atraía medos, partas, elamitas, atraía várias pessoas de nações diferentes que não professavam a fé cristã. Presta atenção nisso. Não falavam nada sobre cristianismo. Essa festa era para ser ali, comprar coisas, ver como que a colheita está, enfim, situações ali de uma festa. Mas de repente, Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que alcança. Deus não está com problema. Eu falo para os irmãos lá no CR. Deus não tem problema com hospital, com cadeia, com orfanato, com prostíbulo. Deus derrama o seu Espírito onde Ele quer. E Ele começou a derramar o Espírito sobre os egípcios. E os egípcios começaram a falar em línguas falando árabe. Deus derramou o Espírito no árabe, e o árabe começou a falar egípcio. Imagina a loucura que foi. Você está ali, você é batizado, começa a falar chinês. Tem um chinês do seu lado, começa a falar português. Pensa nessa loucura. Começou então a ter uma confusão santa. E os homens falaram: está bêbado. Isso é bebedeira, gente. Não é possível. A carne
que Deus derramou, não escolheu quem é. E Pedro levanta e fala que nos últimos dias isso ia acontecer. Todos os homens, incrédulos ou não, receberam o Espírito Santo. Todo mundo achava que estava embriagado, mas estavam com o Espírito Santo falando em línguas. Receberam esse poder, pois o Senhor derrama quem Ele quer. Mas por quê? O que me questionou nesses dias, por que eles falavam que eles estavam embriagados? Abra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou andar um pouco devagar agora nesse Efésios. O tempo está encurtando. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. A pergunta: por que achavam que eles estavam embriagados? Não se embriaguem, não fiquem bêbados com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do, pode falar alto, igreja, cheios do Espírito. Versículo 19, falando uns com outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Versículo 20, sempre dando graças a Deus por todas estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está dando isso é o Espírito Santo. E ele afirma aqui, presença do Espírito traz uma alegria tão grande, traz um processo tão grande, um acesso ao reino de Deus tão grande, que a pessoa fica como se tivesse uma embriaguez. Ela não sai fora do eixo, ela não está inconsciente, contando piadas, como às vezes a gente vê um bêbado fazendo, sem graça, aquelas coisas, cai da cadeira e todo mundo ri. Não, está dizendo que traz uma alegria, um equilíbrio, traz algo. As pessoas que vêm de fora não entendem o que está acontecendo, achando que está tendo um processo de embriaguez. Vem num processo do primeiro amor, que é comparado com a embriaguez do vinho. Sejam cheios do Espírito Santo, busquem a linguagem do reino. Qual que é a linguagem do reino? Falam entre salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração. E aí vem o concretizar da promessa. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos, e sobre servos derramarei do meu Espírito. Está vendo que as coisas vão se casando? O derramar do Espírito em Pentecoste é o novo de Deus. O revestimento do poder de Deus, processo de Deus sobre o homem. É o avivar de dentro para fora. Agora a pergunta: aonde está o Pentecoste nos dias de hoje? Pode perguntar aí para você acordar seu vizinho. Pergunta aí. Aonde está o Pentecoste nos dias de hoje? Deus parou com isso? Deus parou com isso? Pode perguntar. Deus parou com esse Pentecoste? Será que Deus derramou uma vez e Deus virou as costas, agora não vou derramar mais? Vou pensar um dia se eu derramo ou não. Ah, talvez, não sei. Os anjos vão lá, Deus, derrama. Nós queremos ter festa. Na verdade, nunca parou de ser derramado. Nunca parou de ter o Pentecoste. Ainda acontece o Pentecoste. Qual é a diferença? São a posição das pessoas dentro do processo do Pentecoste. O novo de Deus está vindo todo dia, toda hora. Deus não tem 24 horas. Deus não dorme. A filha é menor na madrugada, será? A gente tem uma música que fala, né? Deus não parou com o Pentecoste. Ele existe. O que está existindo é um amortecimento no meio da igreja. Uma falta às vezes, e a Bíblia falam para mim, o meu povo padece por falta do conhecimento de Deus. Deus está lançando o Pentecoste. Deus quer trazer o vinho novo sobre o seu povo. Amém? O derramar do Espírito não parou. O revestimento do poder do alto não parou. O processo de Deus não parou. Mas onde está o
Lucas, capítulo 5, versículo 37. Eu nunca imaginei nesse versículo que Deus ia me levar nos odres. Olha o que fala essa palavra. Eu peguei Mateus e Lucas, mas nós vamos ficar só em Lucas aqui, 5,37. Ninguém põe vinho novo, ninguém derrama o Espírito em odres velhos. Ele vai fazer a comparação com o Senhor aqui. Não se põe vinho novo em odres velhos. Todo mundo já viu um odre? Eu nunca vi ao vivo um odre, eu vi uma bolsa parecida. É feita de couro de cabrito, de carneiro, eu não sei muito bem que animal que é. Mas ele parece assim, um formato de um estômago assim. Ele tem um bocal, couro. Na hora que põe o vinho faz o quê? Ele fermenta. O que vai acontecer com o odre? É odre ou odre? Eu não sei. Pode falar odre ou odre? Vamos lá. Ele se expande, ele se dilata. Quanto mais chacoalha, ele vai se dilatando. Elástico, se dilata e volta, se dilata e volta, se dilata e volta. Não pode ser um odre velho. Porque na hora que dilatar, ele vai rasgar. Então o Senhor está falando muito claro aqui. O versículo 37, o finalzinho. Vinho novo romperá os odres velhos, se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Nós estamos falando do reino de Deus, do acesso ao reino. E Deus usa essa ferramenta. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 39. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Existe isso? Se já bebeu o vinho novo, eu quero o velho? Não. Então o Senhor está falando aqui. O Espírito Santo, ele é o que aqui? Fala comigo, o Espírito Santo representado aqui é o vinho? É o vinho? Quem falou velho, gente? É o vinho novo. O Espírito Santo é o vinho novo. Ele está sendo derramado sobre toda a carne, mas ele não está sendo colocado. Ele não está sendo colocado em odres velhos. E aqui não está falando de idade, porque nós estamos lembrando do versículo lá em Atos. Jovens, velhos, servos e servas vão receber. Ele não está falando de idade. Ele não está falando de processo de idade. Eu falei, Deus, meu cabelo caindo, como é que eu vou ser um odre novo? Fazer igual Nicodemos, perguntar para Jesus, como é que eu volto? Ele não está falando de pessoas com idade, graças a Deus, Senhor. Ele está falando de odres velhos e odres novos. Agora, o que é isso? Significa isso na palavra? Ele está dizendo aqui que estes odres, o Senhor busca odres novos nesses dias, para colocar o novo dele. Dias do primeiro amor, sua promessa vai cumprir em odres novos. Ele derrama o vinho, mas o vinho é colocado em odres que buscam a presença, entender o primeiro amor, entender a Bíblia, entender a palavra. Olha Mateus, não precisa abrir. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e se faz os odres se romper, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Ao contrário, olha que ele acrescenta no mesmo de Lucas, põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos, o odre e o vinho novo se conservam. O Espírito Santo age no odre novo, e o odre novo age com o Espírito Santo. É um círculo de Deus. O Espírito Santo age dentro do odre novo, e o odre novo, em resposta ao Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero esse primeiro amor sempre, sempre, sempre. Então ambos se conservam. O Espírito conserva o coração, e o coração conserva o Espírito.
Essa frase Deus me deu, o Espírito conserva o coração. E o coração do odre novo conserva o Espírito. E recebe a influência, recebe a dilatação, recebe a fermentação de mudanças, recebe o processo de esticar. Ora estica, ora laceia. Ora estica, ora laceia. Tem que perdoar. Ó Senhor, obrigado. Tem que falar as coisas, não posso falar contra. Ora Senhor, obrigado. Não vou ficar contando piadinha. Ora Senhor, obrigado. Eu vou mexer na sua área, Júnior. Eu vou quebrar o seu coração, você precisa ser quebrado. Irmãos, os dois se conservam. Odre velho, na hora da primeira dilatação, se rompe, não se conserva. Vaza o Espírito. Uma vez eu fiz um jejum e eu fui lá no bosque, sozinho. Passou um guardinha, olhou, eu estava lá sozinho. Bom, o que vai pensar um cara sozinho? Ele viu a Bíblia. Aí ele perguntou, né? Eu não estou fazendo um jejum aqui, estou lendo a Bíblia. Tá. Pensou que eu estava, né? Aí apareceu um pássaro. Ele parou num galinho e ele foi chegando perto. E eu olhando aquele passarinho, ele foi chegando muito próximo. E Deus falou, a minha presença é assim. Eu estou próximo. Não espante. Não espante. Não espante. Ambos se conservam. Estão entendendo, irmãos? A igreja, muitos dentro da igreja, estão se tornando odres novos que estão buscando a presença. E o odre está se abrindo e recebendo, sendo colocado o Espírito como um vinho novo. E em resposta, está dizendo, Senhor, obrigado. Em resposta, o coração sempre avivado no primeiro amor. E começa a acontecer o processo do Pentecoste. Amém, irmãos? Então, o vinho novo, odre novo, ambos se conservam. O coração, o Espírito conserva o coração conserva o Espírito. Odres velhos deixaram o primeiro amor, cristãos em situações terrenas e carnais, presos em situações religiosas. O Espírito não toma conta do interior. O vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, pois romperá o odre velho. O Senhor então não coloca o vinho novo sobre aqueles que são odres velhos. Para todos é derramado, mas só é colocado em odres novos. Sou eu que estou dizendo isso? Você está lendo junto comigo aqui? A palavra está dizendo isso? Então assim, ambos se conservam. Há um coração no coração, há um clamor no coração de Deus. E Ele está dizendo, noiva, volte ao coração, o seu coração ao primeiro amor. Volte a ser odres novos. Vocês viram isso aqui? Eu estava na reunião lá de liderança. Eu estava orando ali, mergulhando na ministração ali, na adoração. E Deus me deu esse quadro. E falou o tema da palavra, novo de novo. Ali. E eu fiquei olhando e falou, Senhor, porque a mesma árvore está plantada dentro do que aqui? Dentro de um vaso. Essa mesma árvore está plantada onde? Junto a ribeiro de águas. Qual das duas cresce mais? Qual das duas tem as raízes mais profundas? É a mesma. Qual das duas chega, a raiz tem limite e não tem limite? Quando eu planto uma árvore num vaso, ela chega até naquele assoalho do vaso, ela continua saindo ali? Não tem, porque existe um limitador.
Estas árvores, ela está representando que a raiz, quando do vaso chega no seu limite, quem coloca o limite nessa raiz? Essa árvore no Salmo 1, abre lá Salmo 1, é o último versículo, prometo. Sempre falo isso. Salmo 1, mas não pode prometer nada, né? Salmos 1, vamos lá. Versículo 1, é facinho esses salmos. Está dizendo que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na palavra, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é o quê? Como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. E não está falando de carro, de casas e coisas. Essas coisas alcançam ele. Mas ele está falando de prosperidade do reino. Eu pergunto para vocês, irmãos. A árvore come o fruto de si mesmo? Ela come o fruto de si mesmo? Ela se alimenta disso? Do que a árvore se alimenta? De águas e nutrientes que ela depende de quem? Ela depende do que Deus está mandando para ela. Como que a árvore se livra das folhas secas, dos frutos podres, dos galhos que não prestam mais? Através do como que a árvore se livra? Através de tempestades da vida. Vocês já viram árvores que caem quando passa uma tempestade? Por que elas caem? Porque a sua raiz é o quê? Curta ou longa? Ela é curta. A árvore cai. Agora, a árvore que está plantada a ribeiros de água, a tempestade entorta a árvore. Ela se livra de tudo que é ruim, mas ela volta. Você olha para ela e fala assim: o que aconteceu com essa árvore? Ela parece estar toda seca, destruída. Aí passa a tempestade. O que começa a acontecer com a árvore? Ela brota. Ela brota mais fraca ou mais forte? Ela brota mais forte. A árvore plantada no vaso são os odres velhos, limitada em sua religiosidade, não conservam o Espírito Santo. Árvore a ribeiros de águas são os odres novos, ilimitada. Ambos se conservam. O Espírito conserva o coração e o coração conserva o Espírito. A árvore plantada a ribeiros, ela não se detém no caminho de pecadores. Ela não se detém nos processos do pecado da vida. Mas o seu coração está tão desejoso do poder, de ser revestido do poder, que ela quer mais, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós estamos aqui como igreja do Senhor reunidos. Pode vir o louvor para cá. Nós já terminamos. Nós vamos só falar uma coisa que me aconteceu nesses dias. Eu estava no mercado, lá no supermercado Rondon, e eu estava passando uma compra. E a gente olha de vez em quando no display lá da caixa, né? Para não assustar. Para quando chegar ao final da conta, a gente já está preparado o coração. Porque a guerra do Irã já aumentou o tomate, eu não entendo isso. Aí você compra ali, compra coisas necessárias, não tem nem regalias. Enfim. E eu bati o olho, a moça passou uma frasqueira de uva. R$ 9,98, lembrei o valor. Passou e não passou. Não acusou o preço.
Eu olhei e dentro de mim falou o seguinte. Sabe aquela risadinha? O que é 9,98 pro Rondon? Você vai falar? Ou você vai ficar quieto? Eu fiquei na luta por 9,98. Fiquei numa luta. Aí eu falei, moça, espera um pouco. Verifica, você não passou a uva. Como? Aí ela foi olhando item por item, não passou. Aí ela pegou, passou, olhou para os lados, agradeceu. Tipo assim, por favor, não conta nada. Mas agradeceu e falou assim, olha, se tivesse pessoas como você, o mundo seria melhor. Mas não se trata de mim. Se trata do caráter de Deus. Um jovem francês estava no atletismo, uma final para ganhar a medalha de ouro. E tinha um queniano na frente dele, ganhando a corrida. E o queniano teve um abalo na perna, tipo uma cãibra, e começou a mancar. E o jovem francês passou ele, estava na linha de chegada. O jovem parou, eu esqueci o nome dele para falar para vocês, você pode pegar no Google lá. Ele parou, pegou o queniano, abraçou e levou ele até a linha de chegada. Na frente dele. E aí perguntaram para ele, por que você fez isso? Porque minha mãe estava assistindo a corrida, ela ia me bater. A minha mãe me ensinou o caráter. Ele ficou mais famoso do que o outro que ganhou medalha de ouro. Isso me marcou. E eu contei esse testemunho lá na cadeia. E eu falei muito forte para aqueles homens, não se trata de dinheiro, se trata do caráter, da vontade de Deus no caráter. O odre novo. Um homem, um rapaz, que está acompanhando os cultos e ele já deu problema lá dentro. E quando uma pessoa dá muito problema, eles mandam para cadeia, mandam para penitenciária. E eles já tinham falado desse rapaz. Um rapaz religioso ali, buscava, trazia a Bíblia e falava e tal. E esse jovem, eles trabalham 3 dias trabalhados lá, é um dia de soltura. E ele estava trabalhando, e ele recebeu, ele me contando isso, tá? Depois que eu contei o testemunho da uva. Ele recebeu no olerite dele um dinheiro a mais, da empresa que paga. Que eles recebem um salário lá, tipo mesmo com salário mínimo, não sei um valor lá. Quando ele olhou aquilo, ele ficou feliz, porque o dinheiro veio a mais. Mas era um dinheiro certo? E ele fez o quê? Ele quis guardar e não falar nada. Mas ele se lembrou do quê? Da uva, dos 9,98. O que ele fez? Deus falou para ele, não se trata do dinheiro, se trata do caráter. E ele foi lá e passou para a chefia dele, a chefia ligou para a empresa estranhou e olhou o olerite dele, realmente foi a mais. Mas que a empresa estranhou que ele falou isso. Como que um preso vai pedir um dinheiro de volta? Devolver. Está comigo? É meu. Dinheiro achado, não é roubado. Mas ele pensou no Espírito Santo. Aquele odre começou a ficar novo. Sabe o que aconteceu com ele? Em uma semana, veio 371 dias de liberdade, diminuiu a cadeia dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele veio me contando, emocionado, ele contou essa história que eu estou falando para vocês, porque esse rapaz foi tocado pelo Espírito de Deus. Passou 2 semanas no dia do batismo, ele me procurou, depois de 2 semanas que aconteceu esses 371 dias aí, ele me procurou e falou, Júnior, você não acredita, a empresa ligou para a minha chefia, falou assim, chama aquele rapaz, nós vamos dar o dinheiro para ele de volta como bonificação, devido ao caráter dele. Deus está atuando nas pessoas. Amém? Vamos ficar de pé.